A primeira coisa que Alaya Bennett fez depois de o Damian Moretti a ter escolhido foi engasgar-se com um cheesecake. Não foi de forma elegante, nem delicada. Ela engasgou-se a sério. Um segundo. Ela estava ao lado da mesa de sobremesas a aproveitar os primeiros 30 segundos de paz que tinha tido toda a noite. E no seguinte, 200 pessoas estavam a olhar para ela. Alaya tossiu para a mão. Os seus olhos lacrimejaram. O pequeno garfo de prata quase lhe escapou dos dedos. Do outro lado do jardim, o Damian Moretti apontava diretamente para ela, e ninguém parecia interessado em explicar porquê. Alaya engoliu em seco. Olhou para trás dela. Nada. Ela olhou outra vez. Ainda nada. Apenas um arranjo de rosas brancas com 1,80 m, um empregado de mesa a carregar champanhe, e um senhor idoso que imediatamente se afastou quando percebeu que o dedo do Damian possivelmente poderia estar a apontar na sua direção. Alaya franziu o sobrolho. Depois olhou para o mini cheesecake de framboesa na sua mão. Ah, isso fez mais sentido. A sobremesa? Claro. Talvez o dono da propriedade quisesse uma. Uma forma estranha de pedir pastelaria, mas pessoas ricas tinham estado a pedir coisas ridículas a Ila desde as 6 da manhã. Uma mulher tinha pedido velas que cheirassem menos a ansiedade financeira. Alaya ainda não sabia o que isso significava. Então pegou noutro cheesecake, levantou-o na direção do Damian e deu-lhe um olhar questionador. A reação à sua volta foi imediata. Alguém ofegou. Uma mulher perto da fonte sussurrou. Ela pensa que ele quer o bolo. A outra mulher sussurrou de volta. Meu Deus. Alaya ouviu ambas. Ela baixou lentamente o cheesecake. Tudo bem. Aparentemente não é o bolo. O Damian começou a ir na direção dela, e foi aí que a multidão fez algo que Alaya nunca tinha visto 200 pessoas ricas fazerem eficientemente. Eles moveram-se. Nenhuma instrução, nenhuma confusão, nenhuma discussão. Um caminho simplesmente abriu-se no centro do jardim. O Damian Moretti caminhou por ele. Fato preto, camisa preta, sem gravata, alto o suficiente para fazer metade dos homens à sua volta parecerem mal montados. Ombros largos, cabelo escuro, expressão calma o suficiente para ser preocupante. Atrás dele vieram 2 homens que Alaya tinha visto pela propriedade a noite toda. Segurança. Definitivamente segurança. O tipo de segurança que não parecia que o seu emprego envolvia verificar convites. Alaya olhou fixamente. Depois olhou rapidamente para si mesma. Vestido de noite cor-de-rosa. Bom. Sapatos. Bom. Crachá. Desaparecido. Bom. Creme de cheesecake. Oh. Alaya tocou na sua bochecha. Havia creme nela. Maravilhoso. De todos os momentos nos seus 29 anos de vida, para o destino desenvolver subitamente interesse por ela, tinha selecionado um em que ela estava a usar sobremesa. O seu telemóvel vibrou dentro da sua carteira. Ela ignorou-o. Vibrou outra vez. Ignorou outra vez. Alaya fechou os olhos. Tia Glória. Tinha de ser a tia Glória. Nenhuma outra pessoa neste mundo conseguiria criar urgência apenas pela vibração. O Damian estava a aproximar-se. Alaya limpou a bochecha. Um empregado de mesa a passar ao lado dela olhou. Alaya apanhou-o. Desapareceu. O empregado de mesa olhou para a cara dela, depois imediatamente pareceu assustado. Não por causa do creme, porque o Damian Moretti estava agora a aproximadamente 3,5 metros de distância. Alaya apontou para a bochecha dela. O empregado de mesa assentiu depressa demais. Ela limpou outra vez. Ele abanou a cabeça. Direção errada. Ela limpou o outro lado. Os seus olhos arregalaram-se. Aparentemente pior. Alaya suspirou. Foi extremamente útil. O empregado de mesa abandonou-a. De facto, abandonou-a. Ele afastou-se a carregar a sua bandeja como um homem a escapar de uma cena de crime ativa. Alaya olhou fixamente para ele. Traidor. Então o Damian parou à sua frente. Todo o jardim parecia inclinar-se mais para perto. Alaya olhou para cima e para cima. Meu Deus! Fotografias tinham sido enganadoras. O homem era irritantemente bonito. Não bonito e amigável. Não. O Damian Moretti parecia que alguém tinha pegado em todos os sinais de aviso que a mãe da Alaya alguma vez lhe tinha dado sobre homens, posto num fato preto caro, e adicionado uma excelente estrutura óssea.
Seus olhos moveram-se brevemente para o cheesecake, depois para Laia. Ela levantou-o novamente, por precaução. Framboesa, nada. Posso arranjar-lhe chocolate. Um homem que estava vários metros atrás do Damien virou subitamente o rosto. Os seus ombros moveram-se. Ele estava a rir. A Laia viu-o. O Damien também viu. O Damien nem sequer se virou. Luca. Os ombros do homem pararam de se mover, na maior parte. As sobrancelhas da Laia levantaram-se. Interessante. Aparentemente, o homem aterrador tinha um amigo com poucas chances de sobrevivência. O Damien voltou a olhar para ela. Não estava a apontar para o cheesecake. A Laia assentiu lentamente. Sim, percebi. Ela olhou para trás dela mais uma vez. Não há ninguém atrás de ti. Gosto de verificar a informação. Verificaste 3 vezes, então estiveste a contar. Algo aconteceu na sua expressão. Pequeno. Quase nada. Mas a Laia viu. Uma cintilação perto da sua boca. Ela apertou os olhos. Quase que sorriste? Não. Não o fizeste. O homem atrás dele fez outro som. Desta vez, a Laia tinha a certeza de que era riso. O Damien não o olhou. A Laia olhou. Ele concorda comigo. Ele não concorda. O teu amigo parece muito expressivo para alguém por quem estás a responder. Foi aí que o homem finalmente deu um passo mais perto. Ele também era bonito, embora de forma diferente. Menos aterrador. Mais divertido. Luca Romano. A Laia assentiu. Laia Bennett. Sabia que isso seria ligeiramente preocupante. Antes que ela pudesse perguntar por quê, o Damien estendeu a mão. Laia olhou fixamente para ela, depois para ele, depois para as 100 e poucas pessoas que aparentemente tinham decidido que o baile de caridade Moretti já não era sobre caridade. Todos os telemóveis na vizinhança imediata pareciam apontados para eles. O telemóvel da Laia vibrou outra vez. Ela finalmente tirou-o. 23 mensagens por ler. O coração da Ila afundou-se. A última era da tia Glória. Laia. Depois apareceu outra. Por que é que o Damien Moretti está à tua frente? Os olhos da Laia arregalaram-se. Como? Outra mensagem. A internet move-se rápido. Não questiones milagres. Outro sorriso. Outro. Não assim. A Laia olhou lentamente à volta. Alguém já estava a transmitir em direto, claro. Ela voltou a olhar para o Damien. Ele ainda estava a estender a mão. A Laia guardou o telemóvel, depois colocou a mão na dele, os seus dedos fecharam-se à volta dos dela, quentes, firmes, perigosamente confortáveis. Ela detestou isso imediatamente. Então o Damien disse, gostaria que passasses a noite comigo. Silêncio. A Laia piscou os olhos. Atrás dela, algo se partiu. Um copo. Ninguém se moveu para o limpar. A alma organizadora de eventos da Laia gritou. Os seus olhos dispararam na direção do som. Um empregado de mesa agachou-se imediatamente para recolher os cacos. Bom. Ela voltou a olhar para o Damien. Passar a noite contigo? Sim. Queres dizer socialmente? Sim. Isso parecia importante de estabelecer. Estás ciente de que estou a trabalhar? Sim. Porque se isto for uma reclamação sobre os centros de mesa, tenho uma florista que posso sacrificar. Isso foi tudo. O Luca riu alto. Vários convidados olharam para ele como se ele tivesse acabado de dar um tapa no Papa. O Damien olhou para o Luca. O Luca endireitou-se. Desculpem. Ele não estava arrependido. A Laia podia dizer. O Damien voltou a sua atenção para ela. Eu sei que estás a trabalhar. Bam. Uma pausa. Então estou confuso. Ela sabia que aquela resposta a irritou mais do que devia. Antes que a Ila pudesse responder, uma mulher num vestido prateado apareceu ao lado deles. Damien. A voz dela mudou quando ela viu a Laia. Ah, a Laia conhecia aquela mulher muito bem. Claudia Whitmore. Uma hora antes, a Cláudia tinha chamado a Laia através de metade do jardim porque a sua cadeira estava supostamente demasiado perto das hortênsias. A Laia tinha movido a cadeira 15 centímetros. A Cláudia tinha inspecionado o resultado e dito, muito melhor agora. O sorriso da Cláudia era enorme. Ela virou-se para a Laia. Não acho que nos tenhamos conhecido. A Laia olhou fixamente para ela. Oh, isto vai ser bom. Ela olhou para a Cláudia, depois para as hortênsias, depois de volta para a Cláudia. Não. A Cláudia abanou a cabeça vivamente. Eu lembraria-me. A Laia quase riu.
Claro que se lembraria. Ela tinha lembrado perfeitamente da Laia quando lhe ordenou que movesse móveis. Aparentemente, o Damian Moretti a ficar ao lado dela tinha alterado a memória da Cláudia. A Laia sorriu docemente. "La Bennett. Cláudia Whitmore. Sim, eu sei." A Cláudia fez uma pausa. Apenas um segundo. O Damian notou. "O Luca também." A Laia continuou agradavelmente. Mesa 6. Hortênsias. A cara da Cláudia mudou pouco. Era glorioso. "Oh!" A Laia sorriu mais amplamente. "Sim." O Damian virou a cabeça. Não o suficiente para rir. Apenas o suficiente para a Laia saber que ele estava a gostar disto. A Cláudia recuperou rapidamente. "Bem, estás linda. Obrigada. E como é que sabes, Damian?" Aí estava. A Laia olhou para o Damian. O Damian olhou para ela. Tecnicamente, eles conheciam-se há aproximadamente 90 segundos. Ela considerou dizer a Cláudia exatamente isso. Antes que pudesse, a mão do Damian moveu-se silenciosamente. Naturalmente, assentou na parte inferior das costas da Laia. A Laia parou de pensar completamente. Não porque ele a tivesse agarrado. Ele não tinha. O toque era leve, quase educado, mas era tão sem esforço que o seu corpo reagiu antes que o seu bom senso tivesse tempo de apresentar uma objeção. O Damian olhou para a Cláudia. Eu reparei nela. 4 palavras. Era tudo. Os olhos da Cláudia arregalaram-se. Os da Laia também. O que é que isso significava? Aparentemente, metade do jardim tinha a mesma pergunta, porque os sussurros começaram a multiplicar-se à volta deles. Damian Moretti tinha notado nela. Laia Bennett, a organizadora de eventos, a mulher que tinha passado a maior parte da noite a carregar horários e a dizer silenciosamente a milionários que não podiam fumar ao lado de cortinas de seda. Em 30 segundos, tudo mudou. As pessoas começaram a aproximar-se. Não uma, não duas, todas. De repente, a Laia era fascinante. Um homem de negócios que tinha passado diretamente por ela 3 vezes naquela tarde, agora aproximava-se a sorrir como se fossem primos. Uma mulher que se tinha queixado que os brincos da Laia eram demasiado casuais para a atmosfera, de repente queria saber onde ela os tinha comprado. Outro convidado elogiou a festa. Fizeste um trabalho extraordinário. A Laia olhou fixamente. O mesmo homem tinha a culpado 20 minutos antes porque estava úmido. Aparentemente, a mão do Damian tinha-a transformado numa meteorologista com valor social. A Laia olhou para ele. Obrigada. Realmente tens olho para estas coisas. Eu tive esta tarde também. O homem congelou. O Luca olhou para baixo. A sua boca contraiu-se. A mão do Damian permaneceu contra as costas da Laia. Quente, calma. A realização atingiu-a então, não romance, algo mais estranho. Estas pessoas não tinham mudado porque a Laia tinha mudado. Tinham mudado porque o Damian a tinha escolhido. Há 1 hora ela tinha sido Steph. Agora ela era alguém que estava ao lado do Damian Moretti. E de repente todos queriam que ela se lembrasse deles com carinho. A Laia olhou lentamente à volta do jardim. Interessante. Muito interessante. Uma mulher que tinha passado 10 minutos a criticar as toalhas de mesa, agora acenava para ela. A Laia acenou de volta. Outro homem levantou o seu copo de champanhe. A Laia sorriu. Ela estava a começar a gostar disto demasiado. Então ela viu Sebastian Moretti e a diversão parou. Ele estava do outro lado do jardim. Fato de jantar branco, copo de champanhe, sorriso fácil. O primo do Damian tinha estado a encantar toda a gente a noite toda. A Laia sabia porque o Sebastian era um daqueles convidados que os organizadores de eventos lembram por boas razões. Ele dizia obrigada. Ele aprendia os nomes do staff. Ele não criava emergências simplesmente porque podia pagá-las. Mas ele não estava a sorrir agora, nem por um segundo. No instante em que o Damian tocou nas costas da Laia, a expressão do Sebastian mudou. A sua mão apertou o copo. Os seus olhos moveram-se do Damian para a Laia, depois para a casa. Ele parecia preocupado. Não. A Laia franziu o sobrolho. Não preocupado. Alarmado. Então o Sebastian notou que ela estava a olhar. O sorriso voltou imediatamente. Suave. Perfeito. Demasiado perfeito. A Laia sentiu algo rastejar silenciosamente pelo pescoço dela. A voz do Damian veio ao seu lado. Não olhes para ele outra vez.
Alaya continuou a sorrir. Os seus olhos permaneceram na mulher à sua frente. Viste isso? Sim, eu também vi. Eu sei. Bem, isso foi interessante. Alaya aceitou um copo de champanhe de um empregado de mesa. Não bebeu. Em grande parte porque ainda estava a tentar perceber por que é que o Damien Moretti tinha subitamente transformado o seu turno de trabalho numa questão internacional. Outro convidado aproximou-se, depois outro. O Damien suportou talvez 3 minutos. Depois inclinou-se ligeiramente para Alaya. Anda comigo. A sua boca estava suficientemente perto da orelha dela que várias mulheres próximas notaram visivelmente. O pulso da Alaya fez algo irritante. Ela manteve a sua expressão composta. Isto faz parte do que quer que estejas a fazer? Sim. Eu posso saber o que estás a fazer? Sim. Quando? Quando as pessoas pararem de ouvir? Alaya olhou para os convidados que fingiam não ouvir. Uma mulher imediatamente desviou o olhar. Alaya quase riu. Isso vai demorar um bocado. O Damien estendeu a mão novamente. E porque a curiosidade da Alaya aparentemente tinha decidido arruinar a sua vida pacífica, ela aceitou-a. Eles começaram a atravessar o jardim. A multidão observava. Todas as pessoas. Alaya sentiu os seus olhos a acompanhá-los. Então algo catastrófico aconteceu perto do terraço. Um jovem empregado virou-se depressa demais. O seu cotovelo atingiu a base de uma torre de champanhe. O copo de baixo deslocou-se. Alaya viu-o. Todo o seu corpo reagiu. Oh, não! Ela largou a mão do Damien. O Damien parou. Alaya já se estava a mover. Ela alcançou a mesa precisamente quando os primeiros 2 copos começaram a deslizar. Uma mão agarrou a base. Outro empregado agarrou o lado. Alaya latiu. 2 instruções rápidas. Uma bandeja desapareceu sob a torre. 3 copos caíram. Apenas 3. Um partiu-se. O resto sobreviveu. Alaya suspirou. O jovem empregado parecia aterrorizado. Desculpe, senhorita Bennet. Não peça desculpa. Reajuste a linha inferior. E, por favor, pare de usar a mesa estreita. Pedi a larga. Sim, senhora. Alaya endireitou-se, depois lembrou-se que o Damien Moretti estava atrás dela a observar com metade da festa. Ela alisou o vestido. O quê? O Damien olhou para a torre de champanhe resgatada, depois para ela. Abandonaste-me. Estava a cair. Reparei. Então por que não a apanhaste? O Luca fez um som em algum lugar atrás deles. Alaya virou-se. Ele estava a rir outra vez. Ela apontou para ele. Gosto dele. A expressão do Damien achatou-se. Isso vai passar. Não passou para ti. O Luca parou de rir. Alaya olhou entre eles. Oh, isto é adorável. Nenhum dos homens apreciou isso. Excelente. Ela voltou a pegar no braço do Damien. Continua. O Damien olhou para a mão dela na sua manga. Estás a dar ordens agora? Tenho dado ordens desde as 6 da manhã. Tu é que és novo. Aquele quase sorriso apareceu novamente. Só que desta vez, a Lila não o provocou por isso, porque o Sebastian tinha desaparecido. Ela notou imediatamente. O lugar perto da fonte estava vazio. O Damien também notou. E desta vez, a sua expressão mudou. Caminharam mais depressa. Não o suficiente para que alguém notasse. Apenas o suficiente para Alaya notar. Ele levou-a através das portas francesas, passou pelo salão de baile, por um corredor mais silencioso. Os convidados ainda os podiam ver através do vidro. Por isso, o Damien permaneceu perto. A sua mão voltou para a cintura dela. Alaya fingiu não notar quão facilmente ele o fez. Então viraram a esquina, fora de vista. O Damien soltou-a instantaneamente. O calor desapareceu das suas costas. Alaya odiou que ela também notasse isso. Ele abriu a porta de uma pequena biblioteca. Ela entrou. O Damien seguiu-a. A porta fechou-se e tudo mudou. Nenhuma multidão, nenhuma câmara, nenhum sorriso, nenhum toque. O Damien Moretti virou-se para ela e Alaya compreendeu de repente que qualquer coisa que tivesse acontecido lá fora não tinha sido espontânea. Ela cruzou os braços. Tudo bem. O Damien não disse nada. Alaya esperou. Ainda nada. Ela franziu o sobrolho. Apontaste para mim à frente de metade da cidade, destruíste o bom senso restante da minha tia, fizeste com que a Cláudia Whitmore
se esquecesse que nos conhecemos há 47 minutos e fizeste com que 3 mulheres perto da fonte parecessem querer o meu endereço por motivos criminais. Uma pausa. Sinto que ganhei uma explicação. O Damien olhou para a porta fechada, depois de volta para ela. Escolhi-te porque o Sebastian não esperaria. A diversão da Laia desapareceu. Esperar o quê? Que eu me casasse? Silêncio. A Laia olhou fixamente para ele, depois riu uma vez. Ela não. A sua risada desapareceu. Oh! O Damien estava sério. Muito. Ela apontou para si mesma novamente. Tu? Sim. Casamento? Sim. Comigo, se concordares. A Laia piscou os olhos. Depois olhou à volta da biblioteca. Talvez houvesse outra mulher escondida atrás de uma estante. A este ponto, ela recusava-se a descartar nada. O Damien continuou. Não seria real. Aquilo, de alguma forma, tornava a conversa tanto melhor como muito pior. Um noivado falso primeiro. Obviamente, deveríamos manter os padrões. Os seus olhos apertaram ligeiramente. A Laia começou a andar. Não, espera. Tu não me conheces. Eu sei o suficiente. Essa é a frase que serial killers usam antes dos documentários. O Damien ignorou isso. Eu sei que és observadora. A Laia parou. Eu sei que notaste o empregado a usar o corredor errado mais cedo. A sua expressão mudou. Eu sei que notaste a reação do Sebastian esta noite. Silêncio. Eu sei que te lembraste da Claudia Whitmore, embora ela não se lembrasse de ti. Não foi difícil para ti. O Damien deu um passo mais perto. Tu notas nas pessoas quando elas não acham que estás a olhar. A Laia não disse nada. Mais importante, a sua voz baixou. Elas comportam-se de forma diferente perto de ti. Algo mudou agora. Ela compreendeu por que é que ele tinha observado a multidão depois de a escolher. Estavas a testá-los. Sim. E o Sebastian falhou. Possivelmente. A Laia olhou para as portas da biblioteca. O humor ainda estava lá, mas por baixo, algo tinha dentes. O que é que casamento tem a ver com o teu primo? O Damien ficou quieto por um momento. Então ele disse-lhe, não é tudo suficiente. O seu irmão mais velho, Adrian, tinha morrido 18 meses antes. Acidente de carro, exceto que o Damien não acreditava que tivesse sido um acidente. Adrian tinha descoberto dinheiro a desaparecer de várias empresas legítimas Moretti. Depois ele morreu. Depois, Sebastian ganhou controle temporário sobre parte do trust familiar. Milhões de influência, autoridade de voto. Autoridade que ele perderia no momento em que o Damien casasse. A Laia olhou fixamente para ele. Então fez clique. Não estás à procura de uma esposa. Não, estás a definir um prazo. Os olhos do Damien fixaram os dela. Sim, aí estava. O jogo perigoso. Anunciar um noivado súbito. Avançar para um casamento. Fazer com que quem quer que tenha matado Adrian acreditasse que o tempo estava a esgotar-se. Depois esperar. A Laia esfregou a testa. A tia Glória manda-me procurar um marido uma vez. A boca do Damien contraiu-se. A Laia apontou para ele. Não. O espasmo desapareceu. Eu falo a sério. Eu também. Eu deveria encontrar um dentista. Talvez um contabilista. No pior dos casos, alguém que possua um número irracional de camisas de golfe. Ela gesticulou à volta da biblioteca. Não descobrir uma possível conspiração de assassinato antes da meia-noite. O Damien quase sorriu novamente. A Laia ignorou-o porque de repente lembrou-se de algo. O pensamento chegou tão rápido que ela parou de se mover. O Damien notou. O quê? A Laia olhou para ele. O último jantar de caridade do Adrian. A sua expressão mudou. Eu trabalhei nele. Eu sei. Não. Ela abanou a cabeça. Quero dizer, lembro-me de algo. O Damien ficou completamente imóvel. A mente da Laia correu para trás. 18 meses. Um salão de baile. Toalhas de mesa douradas, serviço de sobremesa tardio, um discurso atrasado. Adrian Moretti, a caminhar pelas portas laterais, zangado, e outro homem a segui-lo. A Laia olhou diretamente para o Damien. O Sebastian saiu com o teu irmão. Nada se moveu. Nem o Damien, nem a sala. A Laia continuou mais lentamente. Era tarde depois do discurso da fundação. Quando? Talvez às 22h50. Como é que sabes? Estávamos 11 minutos atrasados na sobremesa. Claro,
Era assim que ela sabia. Alaya lembrava-se de eventos em horários. O Damien deu um passo mais perto. O que aconteceu? Eles saíram pelas portas de leste juntos. O Sebastian seguiu-o. E depois, os olhos da Alaya apertaram-se à medida que a memória se aguçava. O Sebastian voltou. A mandíbula do Damien apertou-se. Adrian. Não. Uma pausa. Ele estava sozinho. Silêncio. Um longo. O Damien desviou o olhar por talvez meio segundo. Foi a primeira vez que Alaya viu algo genuinamente humano quebrar o seu controlo. Não raiva. Dor. Depois desapareceu. Quanto tempo entre eles saírem e o Sebastian voltar? 15 minutos. Talvez 20. Tu disseste aos investigadores. Alaya olhou fixamente para ele. Ninguém me entrevistou. Aquilo atingiu forte. O Damien olhou para ela. Alaya encolheu os ombros ligeiramente. Eu era uma assistente de planeamento. Não família, não segurança. Não importante. Apenas a mulher que estava na sala a observar. O Damien tinha passado 18 meses à procura de respostas, e aparentemente uma delas tinha estado atrás de um mapa de lugares o tempo todo. Alaya olhou para a porta, depois para ele. Bem, Damien esperou. Suponho que isso torne isto ligeiramente mais difícil de largar. O seu olhar afiou-se. Tu ainda podes ir embora. Aquilo surpreendeu-a. Sem consequências. Sem impacto no teu trabalho. Sem pressão. Eu direi a toda a gente lá fora que interpretei mal o teu interesse. Alaya estudou-o. Havia algo inesperadamente decente nisso. Ele tinha atirado para o caos público, mas em privado estava a dar-lhe uma saída. Então seu telemóvel começou a vibrar outra vez. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Alaya olhou para baixo. Tia Glória. Ela abriu a mensagem mais recente. Liguei à tua mãe. Os olhos da Alaya arregalaram-se. Outra chegou. Ela diz, não entres em pânico. Depois eu digo, entra em pânico produtivamente. Depois, ele é católico? Alaya olhou fixamente para o ecrã. O Damien esperou. Ela olhou lentamente para cima. Disseste que eu podia ir embora. Sim. Alaya olhou para as mensagens, depois para a porta, depois lembrou-se da cara do Sebastian. Medo. Adrian a sair daquele velho salão de baile. Sebastian a voltar sozinho. E o Damien a observá-la como se ele genuinamente quisesse a sua resposta, não obediência. Alaya suspirou. Eu ajudo-te. O Damien não reagiu imediatamente, mas aí estava. Os seus olhos apertaram-se. Alaya levantou um dedo. Eu não estou a concordar em casar contigo hoje à noite. Eu não te pedi para isso. Apontaste para mim através de um jardim. O teu estilo de comunicação é imprevisível. O Damien aceitou aquilo mal. Eu vou fingir que me escolheste. Por agora. Por agora e amanhã. Alaya considerou. Amanhã explicas tudo. Concordo. E eu ainda organizo este evento. Sim. Sem desaparecer no meio do jantar porque negócios da máfia de repente se tornam dramáticos. A sua expressão mudou. Não posso garantir isso. Então agenda as tuas emergências criminais em torno da sobremesa. O Damien olhou fixamente para ela. Alaya olhou de volta. 1 segundo passou. 2. Então ele riu. Não muito. Um som baixo e surpreendido. Desapareceu quase imediatamente. As sobrancelhas da Alaya levantaram-se. Bem, isso foi interessante. Antes que ela pudesse comentar, alguém bateu. O Damien abriu a porta. Luca estava lá fora. Pela primeira vez, ele não estava a sorrir. O Sebastian acabou de sair da propriedade. A expressão do Damien endureceu instantaneamente. Alaya sentiu a atmosfera mudar. Por quê? O Luca olhou para ela. Depois para o Damien. Ele recebeu uma chamada de não sabemos. Uma pausa. Mas ele saiu menos de 4 minutos depois de o teres escolhido. Silêncio. Alaya olhou para o Damien. O Damien olhou para ela. Aí estava. Prova de nada. E, no entanto, muito interessante para ignorar. O Luca olhou entre eles. Então, os olhos do Damien ficaram na Alaya. Alaya suspirou, depois entregou ao Luca o seu cheesecake meio comido. Ele olhou para baixo para ele, depois para ela. O que é que eu supostamente faço com isto? Segura-o. Por quê? Porque aparentemente vou ficar noiva. A cara do Luca ficou em branco. O Damien fechou os olhos por um brevíssimo momento. Alaya passou por ambos os homens.
Depois parou na ombreira da porta, virou-se, e alguém precisa de contar à minha tia antes que ela encomende uma catedral. Ela saiu. O Luca permaneceu congelado com o cheesecake na mão. O Damien olhou para ela. E pela primeira vez desde que Adrian Moretti morreu, algo tinha acontecido que o Damien não tinha planeado. Ele tinha escolhido Laia Bennett porque ela era útil, porque as pessoas a subestimavam, porque o Sebastian não a esperaria. Porque uma mulher que todos tratavam como pano de fundo poderia notar o que homens poderosos perdiam. Esse era o plano. Simples, calculado, temporário. O que o Damien não sabia era que Laia Bennett estava prestes a transformar a sua investigação de 5 semanas no desastre mais divertido da sua vida. Porque de manhã, metade da cidade acreditaria que ela era a futura senhora Moretti. A sua tia estaria a planear um casamento que não existia. Mulheres que a tinham ignorado, de repente, queriam tornar-se as suas melhores amigas. Homens que a tinham dispensado começariam a tentar impressioná-la. E todas as pessoas que se aproximassem dariam a Laia mais uma oportunidade de observar. Mais uma pista, mais uma mentira, mais um segredo. Em algum lugar dentro da família Moretti, um assassino estava prestes a entrar em pânico. Mas esse não era o único problema, porque Damien Moretti tinha acabado de selecionar uma bela organizadora de eventos plus size para fingir que pertencia ao seu lado, e nenhum deles ainda compreendia quão perigosamente convincentes eles se iam tornar. O jogo tinha oficialmente começado. Às 8h30 da manhã seguinte, Laia Bennett tinha aprendido 3 coisas importantes. Primeiro, a internet podia transformar 2 segundos de contato visual num anúncio de noivado antes do pequeno almoço. Segundo, pessoas ricas aparentemente acordavam muito cedo quando havia mexericos envolvidos. E terceiro, a tia Glória não tinha absolutamente nenhum respeito pelo conceito de horários de visita razoáveis. A Laia descobriu a terceira coisa quando alguém começou a bater à porta da sua suíte de hotel às 8h32. Não a bater com força. A Laia abriu um olho. As pancadas continuavam. Ela enterrou o rosto debaixo da almofada. Talvez se ficasse imóvel, quem quer que estivesse lá fora assumiria que ela tinha morrido. Infelizmente, a tia Glória sempre tinha considerado a morte uma desculpa fraca para evitar a família. Laia Bennett. Aí estava. A Laia gemeu. Ela tinha voltado para o seu quarto depois das 2h da manhã. O fim de semana de caridade do Damien tecnicamente continuava por mais 3 dias. Ela ainda tinha reuniões com fornecedores, serviço de pequeno almoço, um almoço, 2 recessões de cocktail, um leilão de caridade e aparentemente um relacionamento falso com um suspeito chefe da máfia, com o qual de alguma forma tinha concordado antes da meia-noite. A sua vida tinha se tornado estruturalmente instável. Laia. Ela arrastou-se da cama, abriu a porta e imediatamente arrependeu-se. A tia Glória estava no corredor a usar óculos de sol, a carregar 2 malas de compras, uma mala de vestuário e o que parecia ser um dossiê espesso o suficiente para conter segredos nacionais. A Laia olhou fixamente. A Glória tirou os óculos de sol. Os seus olhos brilhavam. Onde é que ele está? A Laia piscou os olhos. Bom dia para ti também. Onde é o Damien? Espero que em algum lugar com segurança mais forte. A Glória empurrou-a para passar. A Laia fechou a porta lentamente. Isto era culpa dela. Em algum lugar na sequência de decisões que levaram a esta manhã, ela tinha pessoalmente cometido pelo menos uma curva errada. Possivelmente 12. A Glória deixou cair o dossiê na mesa. Atingiu com um baque. A Laia olhou para ele, depois para sua tia. Não, tu nem sequer sabes o que é. Eu conheço-te. A Glória abriu o dossiê. Secções codificadas por cores, claro. Flores, locais, vestidos, listas de convidados. A Laia olhou fixamente com horror. Tu fizeste isto durante a noite? Não sejas dramática. São 8h30. Comecei antes de ir para a cama. Isso torna as coisas piores. A Glória ignorou-a. Ela tirou uma fotografia de um enorme bolo branco. A Laia levantou ambas as mãos. Para! A Glória parou lentamente. A Laia respirou fundo. Ela não podia contar a verdade à sua tia. Essa tinha sido uma das exigências muito claras do Damien. Ninguém fora de um círculo pequeno podia saber que o namoro fazia parte de uma investigação. Quanto mais genuíno todos acreditassem,
Mais úteis seriam as reações do Sebastian. Infelizmente, a tia Glória acreditava nas coisas com a força do clima natural. A Laia tentou uma abordagem diferente. Nada aconteceu. A Glória olhou fixamente. Foste fotografada de mãos dadas com o Damian Moretti. Isso não é legalmente vinculativo. Ele colocou a mão na tua cintura. Ainda não é legalmente vinculativo. Ele olhou para ti. A Laia franziu o sobrolho. Os homens ocasionalmente fazem isso. Não aquele homem. A Glória tinha um ponto. Um ponto irritante. A Laia caminhou para a máquina de café. Concordei em passar tempo com ele. A Glória ficou em silêncio. Aquilo era muito mais assustador do que gritar. A Laia olhou para trás. A sua tia estava a sorrir lentamente. O sorriso de uma mulher cuja paciência finalmente tinha sido recompensada pelo universo. Oh não! A Glória abraçou-a com força. A Jala quase deixou cair a cápsula de café. Meu bebê, tenho 29 anos. Meu bebê, tia, eu sabia. A Laia afastou-se. Sabias o quê? Que precisavas de deixar de sair com homens que usam podcasts como personalidade? A Laia abriu a boca, fechou-a. Infelizmente, aquela crítica em particular era historicamente suportada. A Glória continuou. Eu disse à tua mãe anos atrás, Laia não precisa de um homem normal. Que coisa encorajadora de ouvir. Ela precisa de alguém forte. A Laia olhou fixamente. A tua definição de forte escalou dramaticamente desde ontem. A Glória baixou a voz. Ele é mesmo? Ela não terminou. Ela não precisava de. A Laia sabia o que ela queria dizer. O nome Moretti vinha com sussurros. As empresas legítimas do Damian eram públicas. O resto dependia de quem estava a falar e se alguém por perto tinha um gravador. A Laia serviu café. Ele é dono do resort. Isso não foi o que eu perguntei. Então faz perguntas mais seguras. A Glória pareceu ligeiramente impressionada. Depois voltou imediatamente ao casamento. Às 9h15, a Laia tinha rejeitado 3 opções de véu para um casamento que não existia, confiscado o dossiê da Glória, escondido a mala de vestuário no armário e descoberto que alguém tinha enviado um arranjo enorme de rosas brancas para a sua suíte. O cartão lia: para a mulher de quem todos falam de repente. DM. A Laia olhou fixamente para ele. A Glória gritou. Não metaforicamente, de facto. A Laia fechou os olhos. Perfeito. O Damian estava aparentemente empenhado no realismo. As flores eram lindas. Isso também a irritou. A tia Glória começou a fotografá-las de 6 ângulos. A Laia verificou o relógio. Ela tinha uma reunião de produção às 9h30. Trabalho real. Maravilhoso. Ela podia voltar para horários, mesas, iluminação, coisas que faziam sentido. 5 minutos depois, ela entrou na sala de conferências do resort e descobriu que nada fazia sentido. A sala já estava cheia. Florista, diretor de catering, coordenador AV, segurança, relações com convidados, vários assistentes. Luca Romano sentou-se na outra ponta da mesa. Ele tinha um portátil aberto, uma pilha de mapas de segurança ao lado dele e a expressão profundamente suspeita de um homem que tinha estado acordado por várias horas a decidir que a Laia ia complicar a sua vida. A Laia gostou dele já profissionalmente, possivelmente. Então a conversa parou. Todos olharam para ela. Na manhã anterior, a Laia tinha entrado em reuniões de produção e ninguém parava de falar. Hoje, o florista levantou-se. A Laia parou. Por que é que estás de pé? O florista sentou-se imediatamente. Desculpem. A Laia olhou fixamente. Interessante. O diretor de catering sorriu demasiado vivamente. Bom dia, Laia. Ele nunca a tinha chamado Laia, nem uma vez. Durante 6 meses, ela tinha sido a Sra. Bennett. Geralmente, quando algo tinha corrido mal. Agora, ela era Laia. Que íntimo. Ela sentou-se. A sala permaneceu estranhamente cuidadosa. A Laia abriu a sua pasta. Tudo bem, temos o almoço da fundação às 13 horas. Cocktails exteriores movem-se para dentro se o vento exceder 32 km por hora. Por favor, confirme que a iluminação do terraço foi reajustada após o serviço de ontem à noite. Silêncio. Ela olhou para cima. Todos se esqueceram de como as reuniões funcionam?
O coordenador AV limpou a garganta. Não. Maravilhoso. Olhou para o catering. Contagem de sobremesas 420. Boas alternativas alimentares completas flores. O florista imediatamente deslizou fotografias na sua direção. Trouxe 3 opções adicionais de centros de mesa, caso prefiras algo mais romântico. Alaya olhou fixamente para as fotografias, depois para ele. Para o almoço de caridade. Ele hesitou. Sim. Não. Ela deslizou-as de volta. As pessoas estão a doar para hospitais infantis. Não precisam de rosas em forma de compromisso emocional. Os olhos do Lucas subiram do seu portátil. O florista retirou as fotografias. Alaya continuou. Durante 10 minutos, a reunião pareceu quase normal. Então a gerente de relações com convidados limpou a garganta. A senhora Whitmore solicitou que a senhorita Bennet aprovasse pessoalmente a sua mesa. Alaya parou. Claro, ela tinha. Claudia Whitmore, Hortensias, perda de memória de curto prazo. Maravilhoso. Por quê? Ela disse que a senhorita Bennet compreende as suas preferências. Alaya recostou-se lentamente. Ontem, a senhora Whitmore tinha dirigido Alaya como se o staff fosse uma invenção infeliz. Hoje, Alaya aparentemente possuía uma visão única da alma da Cláudia. O Luca estava a observar. Alaya podia senti-lo. Diga à senhora Whitmore que a atribuição da mesa não foi alterada. A gerente assentiu e perguntou se poderias juntar-te a ela para um chá amanhã. Aquilo foi tudo. Alaya olhou para o Luca. Ele olhou de volta. Nenhum sorriso. Homem sério. Nenhuma ajuda ali. Diga-lhe que estou a trabalhar. A reunião continuou. Um segundo pedido chegou. Depois outro. A esposa de um senador subitamente queria a opinião da Alaya sobre um conselho de caridade. Um investidor hoteleiro convidou-a para jantar. Uma mulher que se tinha queixado que os sapatos da Alaya eram demasiado práticos para a atmosfera, agora queria o nome do seu estilista. Alaya não tinha, quando falava a sério, um estilista. Ela tinha um carrinho de compras online e ansiedade. No final da reunião, ela tinha sido convidada para 2 almoços privados, um iate, uma inauguração de galeria e algo chamado Círculo de Brunch Filantrópico, que soava suspeitamente como pessoas ricas a comer ovos enquanto se parabenizavam. Alaya fechou a sua pasta. Bem, ninguém se moveu. Ela olhou à volta, reunião terminada. Todos começaram a sair demasiado educadamente. Alaya esperou até que a sala se esviasse, exceto o Luca. Ele permaneceu sentado. Naturalmente, ela recolheu os seus papéis. Podes dizer. Luca olhou para cima. Dizer o quê? Que isto é ridículo. Eu ia dizer previsível. Alaya parou. Oh. Ele fechou o portátil. As pessoas querem proximidade ao Damien. Estou ciente. Ontem eras uma empregada. Continua a ser uma empregada para elas. O Luca olhou para a porta. Não havia crueldade nisso. Apenas observação. Alaya sentou-se novamente. Interessante. Ela gostou disso também. Eles pensam que eu sou um acesso. Sim. E achas que vão usar-me? Sim. Cultura de escritório muito otimista. O Luca ignorou isso. Precisas de te lembrar porque é que o Damien te escolheu. As sobrancelhas da Alaya levantaram-se. Devo? Estás fora da família. Correto. Fora da organização. Correto. O Sebastian não sabe o quanto o Damien te contou. Nem eu. Tecnicamente, o Luca considerou aquilo justo, então ele empurrou um dos mapas de segurança para ela. Alaya olhou para baixo. Era o layout do jardim. Saídas, câmaras, rotas, posições de guardas. O seu cérebro profissional imediatamente notou 3 coisas que ela não gostava. Ela tocou num corredor. Isto bloqueia o serviço do salão de baile. O Luca olhou fixamente. Estamos a discutir segurança e eu estou a discutir 400 pratos de comida. A segurança tem prioridade. Não quando os teus guardas levam os empregados pela sala de baile enquanto os convidados estão sentados. Eles podem usar o corredor norte. O corredor norte é acarpetado. Então, que 40 empregados a carregar pratos quentes por um tapete grosso em sapatos de noite é como crias uma emergência ortopédica. O Luca olhou para ela. Alaya olhou de volta. Aí estava. A primeira batalha profissional. O Luca deslizou o mapa para si mesmo. A segurança fica. Alaya pegou-o de volta.
Move 2 homens 1,8 metros. Eles precisam de linha de visão. Eles ainda terão linha de visão. Não. Sim. Não. Alaya tirou um lápis. Moveu 2 marcas. Aqui. O Luca olhou fixamente. Ela tocou no desenho. Eles podem ver ambas as entradas. O serviço pode passar por trás deles. Ninguém anda pela sopa. Silêncio. Ele estudou-o mais tempo. Então vou considerar isso. Alaya sorriu. Isso significa que tenho razão. Significa que vou considerar isso. Excelente. Estamos a comunicar. Ela levantou-se. O Luca observou-a a recolher os seus papéis, depois disse calmamente. Laia parou sobre. Tu notas no que se move. Aquilo dissipou um pouco a sua diversão. Apenas um pouco. Ela olhou para ele, cuidadosa. Um elogio, e as pessoas podem pensar que somos amigos. Nós não somos. Boa. Tenho problemas suficientes. Ela saiu. Ao meio-dia, o seu mais recente problema entrou no salão de baile. Damian Moretti. E Alaya compreendeu imediatamente por que é que metade da cidade tinha perdido a cabeça. Ele tinha se vestido menos formalmente hoje, o que significava calças pretas, camisa branca, casaco escuro. Aparentemente, a rebelião existia. Ele moveu-se pela sala com a mesma autoridade calma da noite anterior. Os trabalhadores olharam para cima. Os gerentes endireitaram-se. Alaya não. Ela estava num pequeno palco a discutir com a equipa de iluminação sobre um holofote no teto que fazia a mesa 18 parecer uma sala de interrogatório. O Damian parou por perto. Esperou. Alaya notou-o depois de talvez 30 segundos. Estás adiantado para quê? Ela franziu o sobrolho. Não sei. Qualquer coisa misteriosa que os mafiosos façam ao meio-dia. Um dos técnicos de iluminação, de repente, tornou-se extremamente interessado num cabo. Os olhos do Damian moveram-se para ele. Alaya seguiu-o. Não assustes a equipa. Eu não disse nada. Exatamente. O Damian voltou a olhá-la. Ela desceu do palco. Porque estás aqui? Para almoçar contigo. Alaya piscou os olhos. O quê? Concordaste em entrar no jogo? Sim. Isto é entrar no jogo. Não agendaste nada. Enviei flores. Isso não é um convite de calendário. O olhar do Damian passou para a pasta na mão dela. Tudo requer agendamento contigo. Apenas coisas que ocupam tempo. O almoço ocupa tempo. Correto. Então, agenda-o. Ela olhou fixamente. Este homem aterrador, tinha acabado de instruir uma organizadora de eventos a agendar o seu namoro espontâneo. Algo sobre aquilo era tão absurdo que era delicioso. Ela olhou para o seu relógio. Tenho 27 minutos. Aquela específica 28 desapareceu enquanto estavas a ser difícil. O Damian quase sorriu. Não totalmente. Mas Alaya estava a começar a reconhecer quando ele queria. Eles atravessaram o pátio privado do resort. E Alaya preparou-se para o constrangimento. Nunca chegou. Esse foi o problema número 1. O Damian puxou a sua cadeira. Não dramaticamente. Naturalmente, ele perguntou se ela preferia água com gás ou sem gás, porque ele tinha notado na noite anterior que ela recusou champanhe enquanto trabalhava. Ele lembrou-se que ela tinha mencionado não comer marisco por causa de uma alergia. Quando o empregado de mesa ofereceu um menu de sobremesas, o Damian pediu cheesecake de framboesa sem perguntar. Alaya olhou fixamente. Ele olhou para ela. O quê? Tornaste-te alarmantemente eficiente no almoço, em fingir. A expressão do Damian mudou ligeiramente. Ah, aí está o assunto. Ela recostou-se. Precisamos que as pessoas acreditem nisto. Eu entendo. Então, eu prestei atenção. Aquilo deveria ter sido reconfortante. Não foi. Alaya olhou para o seu copo. Esta é a tua habilidade profissional? Sim. Fazer com que as mulheres pensem que estás romanticamente interessado? Não. Convencer as pessoas de coisas muito melhor ligeiramente. O almoço deles durou exatamente 27 minutos. E nesses 27 minutos, o Damian disse surpreendentemente pouco sobre a investigação. Em vez disso, ele perguntou sobre o trabalho dela, como ela tinha começado, por que eventos, que parte ela gostava. Alaya contou-lhe a verdade. Ela gostava do momento antes de um salão de baile abrir, a sala completamente pronta, velas acesas, mesas perfeitas, música à espera,
Tudo suspenso por talvez 30 segundos antes das pessoas entrarem e começarem a arruiná-lo. O Damien realmente riu disso brevemente. Alaya notou, mas não mencionou. História diferente, ritmo diferente. Ela simplesmente gostou de ganhar. Então o Damien perguntou: por que é que a tua tia te mandou procurar um marido? Alaya gemeu. Porque ela acredita que a minha profissão me dá acesso injusto a homens ricos, e eu de alguma forma falhei em explorar a oportunidade. O Damien considerou isto. Tens falhado? Ela olhou fixamente. Aquilo soou perigosamente a flerte. Era uma pergunta. Estava a usar um casaco de pergunta. Os olhos do Damien aqueceram. E novamente, Alaya viu-se irritada com o quão natural aquilo parecia. Aquilo deveria ser estratégia. Em vez disso, ela estava a desfrutar do almoço. Aquilo era perigoso. Felizmente, a investigação regressou antes que ela pudesse examinar o problema. O Damien colocou uma fotografia na mesa. Sebastian, contaste-lhe uma história ontem à noite. Alaya congelou. Que história? Que eu te reparei depois de teres resgatado um pavão da fonte. Ela olhou para ele. Ah, não há pavão. Eu entrei em pânico. Inventaste vida selvagem. Ele perguntou como nos conhecemos. Poderias ter dito ontem à noite. Isso não é romântico. Estamos a fingir. Exatamente. O Damien olhou fixamente. Alaya tornou-se defensiva. Precisava de textura. Textura, sim. Agora circula um boato de que eu possuo pavões. Ela mordeu o interior da bochecha. O Damien continuou. O meu chefe de casa recebeu uma chamada esta manhã a perguntar se eles estão disponíveis para fotografias. Alaya olhou para baixo, os ombros a tremer. O Damien observou. Finalmente, ela riu alto. Não elegante, não silenciosa. Risos reais. O empregado de mesa olhou. Alaya cobriu a boca. Oh, não! O Damien permaneceu perfeitamente sério. Aquilo tornou as coisas piores. Ele ligou para a tua casa. Sim, pelos pavões. Sim, não há nenhum. Eu sei. Alaya limpou um olho. E eu vou resolver isso. Como? Ela pensou. Diz às pessoas que são privadas. O Damien olhou fixamente para ela. Alaya começou a rir novamente. E foi a primeira vez que o Damien Moretti percebeu que Alaya não precisava de o tornar ridículo para que uma situação se tornasse engraçada. Às vezes, tudo o que ela precisava era de uma mentira mal escolhida e do compromisso das pessoas ricas em acreditar em disparates. Naquela tarde, os pavões Moretti inexistentes tinham se tornado facto social. Um convidado afirmou tê-los visto há anos. Outro lembrou-se que eram lindos. Alaya descobriu que alguém tinha postado uma fotografia antiga de um pavão aleatório numa propriedade completamente diferente e marcado o Resort Moretti. Ela mostrou ao Damien. Ele olhou para o ecrã, depois para ela. Isto é culpa tua. Sim. Resolve isso. Não. As suas sobrancelhas levantaram-se. Por quê? Porque o Sebastian acredita na história. O Damien parou. O humor da Alaya desvaneceu-se para a intriga. Ela virou o telefone. O Sebastian tinha comentado publicamente por baixo da fotografia. Sempre soube que o Damien era secretamente sentimental. Alaya tocou. Ele está a aceitar a nossa história falsa. Significando, se ele já estava desconfiado de que a noite passada tinha sido planeada, ele desafiaria as inconsistências. O Damien olhou para ela. Ele escolhe acreditar na explicação romântica, ou fingir que acredita. Exatamente. O pavão ridículo tinha se tornado prova. Alaya sorriu lentamente. Eu acidentalmente armezei aves de capoeira. Pavões não são aves de capoeira. Ela olhou fixamente. Tu sabes isso? O Damien afastou-se. Alaya seguiu-o. Tens secretamente conhecimento de aves? Não. Soaste confiante. Saia! Estou simplesmente a tentar compreender o homem com quem estou supostamente a cortejar. O Damien continuou a andar, mas ela apanhou-o. Aquele calor silencioso novamente. E algures por baixo do riso, o jogo avançou. Naquela noite, Alaya tirou os arquivos arquivados do último evento da fundação de Adrian Moretti. Horários antigos, listas de fornecedores, notas de segurança, horários de transporte, alocações de salas, milhares de detalhes comuns. Nada dramático, que era exatamente porque ela confiava neles.
As pessoas mentiam. A papelada geralmente mentia apenas quando alguém a tinha alterado deliberadamente. Às 1h17 da manhã, Alaya encontrou a primeira alteração. O carro de Adrian tinha sido originalmente agendado para a entrada principal às 23h35. Às 23h17, a localização de recolha foi alterada. Rua de serviço traseira, código de autorização, operações do evento. Alaya olhou fixamente. O seu departamento tinha emitido o código, exceto que ela sabia as iniciais ao lado dele. Pertenciam a um supervisor que estava fora de serviço. Alaya estendeu a mão para o telemóvel, parou, olhou para a hora. 1h18 da manhã. Ela considerou o Damien, depois ligou. Ele atendeu ao segundo toque. Sem sono na sua voz. Claro que não, Laia. Ela olhou fixamente para o documento. O teu irmão não saiu de onde devia. Silêncio. Então a voz do Damien mudou. Como é que sabes? Porque alguém alterou o horário do evento 18 minutos antes de ele sair. Uma pausa. E Damien? Sim. A autorização veio do meu departamento. O humor desapareceu apenas por um momento porque algures por baixo do romance, por baixo do pavão ridículo, por baixo da súbita obsessão social com Laia Bennett, alguém tinha usado um evento para mover Adrian Moretti exatamente para onde o queria. E a Laia tinha acabado de encontrar o primeiro fio real. Ao terceiro dia, a Laia desenvolveu uma preocupação profissional. Damian Moretti era demasiado bom a fingir que gostava dela. Isto não era arrogância. Eram dados. Ela tinha esperado rigidez, fotografias constrangedoras, de mãos dadas forçadas, talvez um jantar público doloroso, onde ambos pareciam participantes relutantes numa troca de reféns. Em vez disso, o Damien comportou-se como se tivesse estado secretamente a estudar romance, enquanto todos os outros assumiam que ele estava a gerir crime organizado. O problema começou ao pequeno almoço. Alaya chegou 10 minutos atrasada porque uma florista tinha tentado substituir rosas brancas de jardim por rosas creme e insistiu que ninguém notaria. Alaya notou, obviamente. Ela entrou no terraço privado para refeições ligeiramente irritada e encontrou o Damien já lá. Ele levantou-se quando ela se aproximou. Ela parou. O que estás a fazer de pé? Eu consigo ver isso. Ele esperou. Alaya olhou para a cadeira, depois para ele. Oh! Ele puxou-a. Ela sentou-se irritada porque era suave. Nenhuma performance, nenhum exagero de cavalheiro. Apenas consideração. Então o empregado colocou café à sua frente exatamente como ela bebia. Forte com um pouco de leite, sem açúcar. Alaya olhou fixamente para a chávena. Depois para o Damien. Tu perguntaste. Sim. Quando? Ontem. Tu lembras-te? Sim. Perigoso. Ela deu um gole cauteloso. Perfeito. Ainda mais perigoso. Chegou um prato. Ovos, torradas, fruta fresca. Sem cogumelos. Alaya olhou outra vez. Eu não gosto de cogumelos. Eu sei. Eu nunca te disse isso. Tu moveste-os para a borda do teu prato ontem. Alaya pousou o garfo. Tudo bem. O Damien olhou para cima. O quê? Isto está a tornar-se suspeito. O que é que tu és? Ele esperou. Alaya inclinou-se. Tu és muito competente em romance falso. O Damien pareceu genuinamente confuso com a acusação. Preferes incompetência. Eu estava preparada para a incompetência. Por quê? Ela gesticulou para ele. Porque tu pareces isto. O que é que isso significa? Significa que ninguém te vê e pensa, companheiro de brunch emocionalmente intuitivo. A boca do Damien moveu-se. Não um sorriso. A possibilidade. Ele voltou ao pequeno almoço. Alaya observou-o. O Damien finalmente disse. Tu disseste-me que isto tem de ser convincente. Sim, então estou a torná-lo convincente aí. Lógico, frio, estratégico, excelente. Alaya relaxou. Então o Damien estendeu a mão, removeu um pequeno pedaço de fio da sua manga e continuou a sua frase como se nada tivesse acontecido. Alaya parou de relaxar. Este homem era um flagelo. O anúncio oficial do noivado aconteceu naquela tarde. Não casamento, ainda não, mas o suficiente. Damien Moretti e Laia Bennett estavam a cortejar formalmente com intenções sérias. A linguagem tinha sido elaborada pela Relações Públicas Moretti. A tia Glória,
chamou-lhe covarde. Ela queria a palavra casamento em algum lugar. Alaia lembrou-lhe que ela não estava envolvida no departamento de imprensa. A Glória disse que este era exatamente o tipo de má delegação que destruía famílias. Ao final da tarde, fotografias da Alaia e do Damien estavam em todo o lado. A imagem mais popular não era glamourosa. Mostrava a Alaia a caminhar rapidamente pelo átrio do resort enquanto lia um horário de produção e o Damien ao lado dela a segurar o café que ela tinha esquecido numa mesa. Ninguém sabia que ele o tinha apanhado porque ela quase o tinha abandonado ao lado de uma entrega de flores. A internet decidiu que o gesto significava devoção. Um título apareceu. O frio Moretti amolece para a misteriosa organizadora de eventos que o Laia lhe mostrou. O Damien leu e depois devolveu o telemóvel. Não, ela riu. Excelente resposta. Eu não amoleci. Carregaste o meu café. Esqueci-me dele. Romance. Recuperação básica de objetos. Conta à internet. A internet não se importou. Nem a tia Glória. Ao quarto dia, ela tinha iniciado um grupo privado de família chamado Operação Casamento. Alaia saiu. A Glória adicionou-a de volta. Alaia silenciou-o. A sua mãe ligou. Alaia considerou mudar de país. Enquanto isso, a investigação aprofundou-se. O horário de transporte alterado da última gala de Adrian não tinha sido aleatório. Alaia rastreou a autorização. O código pertencia à supervisora de eventos Marissa Cole. Marissa estava com saudades de casa, mas alguém tinha entrado no sistema usando as suas credenciais de um escritório de hospitalidade no segundo andar do resort. Os investigadores do Damien tinham verificado os registros de segurança após a morte de Adrian. A câmera fora daquele escritório ficou offline por 22 minutos. Exatamente durante a mudança. Demasiado arrumado, demasiado preparado. O Damien assumiu Sebastian. Alaia não estava pronta. Ele é óbvio. Eles estavam sentados no escritório privado do Damien tarde da noite. Alaia tinha coberto um lado da mesa com papéis de eventos antigos. O lado do Damien permaneceu impecavelmente organizado. O lado dela parecia uma tempestade de papel. Isso não significa inocente, disse ele. Não, mas olha, ela moveu 3 documentos. O Sebastian assistiu à gala. Ele tinha acesso. Ele tinha motivo. Ele discutiu com Adrian. Ele desapareceu com Adrian antes do carro sair. Tudo aponta para ele, o que incomoda Alaia. Por quê? O Damien olhou para ela. Porque os eventos reais são mais confusos. Ele esperou. Alguém planeou isto lindamente. Ela tocou nos documentos. Credenciais de login roubadas, câmara desativada, veículo redirecionado. O gerente de staff disse ao manobrista que ele estava enganado. Todos os erros corrigidos antes que alguém notasse. O Sebastian é capaz. Provavelmente. Ela recostou-se. Mas o Sebastian é também o tipo de homem que encomendou um quarteto de jazz ao vivo para o seu aniversário no ano passado e se esqueceu de dizer ao local. O Damien olhou fixamente. Tu planeaste isso. Aquilo fê-lo pausar. Tu achas que ele é demasiado desorganizado para cometer assassinato? Não, ela apontou. Eu acho que quem quer que tenha feito isto compreende os sistemas de hospitalidade que importam. O Damien inclinou-se mais perto. Alaia podia cheirar o seu cologne. Limpo, escuro, distrativo. Ela afastou-se 1 centímetro. Profissional. Ele notou. Não disse nada. Bom, quem é que tinha aquele acesso? Mais pessoas do que pensas. Membros do conselho, diretores da fundação, alta gerência do resort, executivos da família, consultores de longo prazo, o tio do Damien, Mateo, vários outros. O mistério aumentou. O que era bom para o suspense, mal para o sono, excelente para a atração cada vez mais questionável da Alaia por um homem que continuava a aparecer ao lado dela à meia-noite com café. E então chegou o jantar de noivado. Oficial, público, elegante, família Moretti, parceiros de negócios, associados próximos, tia Glória. O que significava que o Damien estava a entrar na sala mais perigosa da semana. Alaia tentou avisá-lo. Ele pensou que ela se referia a Mateo. Ela não. A tia Glória chegou a carregar uma mala de presente. Ela abraçou o Damien antes que alguém a pudesse interceptar. Os braços do Damien permaneceram brevemente ao lado do corpo.
Então, para a surpresa da Laia, ele abraçou a Glória de volta devidamente. A Laia observou. Aquilo não estava no plano. A Glória afastou-se. Estás muito magro. Damien Moretti, 1,80 m, construído como arquitetura de segurança, olhou para si mesmo. A Laia virou o rosto porque não conseguia suportar a expressão. A Glória continuou. Comes? Sim. O quê? O Damien respondeu de facto. A Laia olhou fixamente para ele. Este era o mesmo homem cujos empregados supostamente ficavam nervosos quando ele pedia para ter uma palavra. Agora, a tia Glória tinha-o a discutir vegetais. O Luca estava por perto, expressão perfeitamente neutra. A Laia caminhou ao lado dele. Estás a gostar disto? Não, tu estás. Não. A sua sobrancelha esquerda mexeu-se. O Luca olhou para ela. Estás a tornar-te irritante. Isso é o início da amizade. Não é. Dá tempo. O jantar começou. A tia Glória sentou-se ao lado de Matteo Moretti. A Laia conheceu o tio do Damien devidamente pela primeira vez. Matteo tinha talvez 60 anos. Prata nas têmporas, sorriso caloroso. Elegante, sem a severidade do Damien. Ele deu as boas-vindas a Laia como se ela já fosse família. Não demasiado, não suspeitosamente, apenas o suficiente. Ele perguntou sobre o seu trabalho. Ele realmente ouviu, lembrou-se de detalhes. A Laia gostou dele, o que imediatamente a deixou desconfiada de si mesma. Ela estava atualmente a caçar um assassino. Todas as pessoas simpáticas tinham se tornado administrativamente inconvenientes. O Sebastian chegou tarde. Ele pediu desculpa, beijou a mão da Glória. A Glória gostou dele imediatamente. Também inconveniente. Durante o jantar, o Damien atuou lindamente. Novamente, a sua mão tocou na cadeira da Laia quando ele passava. Ele inclinou-se para ela quando ela falava. Ele notou quando ela queria água antes de ela pegar nela. Numa ocasião, a Glória contou uma história sobre a Laia, aos 9 anos, a tentar organizar um casamento de vizinhança entre 2 cães. A Laia congelou. O Damien ouviu com interesse perigoso. Não, a Glória continuou. Um puro branco e um spaniel castanho. Tia Glória. Ela fez convites. O Damien olhou para a Laia. Ela fez? A Laia rosnou. Crianças são estúpidas. A Glória continuou. Ela cobrou entrada. As sobrancelhas do Damien levantaram-se. A Laia defendeu-se. O evento teve despesas. O Luca realmente engasgou-se com água. Matteo riu. Sebastian riu. O Damien inclinou-se mais perto. Quantos anos tinhas? 9. Irrentável, mal. Pela primeira vez naquela noite, toda a mesa parecia normal, engraçada, calorosa, sem assassinato, sem suspeita, apenas a Laia a lamentar o empreendedorismo infantil. Ethan, foi então que o Damien fez algo perigoso. Ele olhou para ela, não porque houvesse câmaras por perto, não porque o Sebastian estivesse a observar, não porque a performance o exigisse. Ele simplesmente olhou suavemente, com um sorriso privado nos olhos. A Laia sentiu-o. Assim como algo inconveniente no seu peito. Ela desviou o olhar imediatamente. Então o jantar passou para a sobremesa. Amostras de bolo de casamento apareceram. A Laia parou, olhou para a Glória parecia inocente. Ninguém acreditou nela. Tia, já estávamos a provar bolos para a exposição do resort. Não, não estávamos. Bem, agora estamos. 5 bolos. Baunilha, chocolate, limão, pistácio, algo com lavanda que a Laia desconfiava por princípio. O Damien foi forçado a provar os 5. A Glória observou as suas reações como se estivesse a avaliar uma testemunha. A Laia sentou-se ao lado dele. Isto é o que tu ganhas. 4 apontam para mim. O Damien deu outra dentada no bolo de limão. Eu enfrentei pior. A Glória empurrou a lavanda na direção dele. O Damien examinou-a. A Laia sussurrou. Leva isso de volta. Ele olhou para ela. O quê? A declaração. O Damien provou a lavanda. A sua expressão não mudou. Aquilo, de alguma forma, tornou as coisas mais engraçadas. A Glória perguntou. Bem, pergunta. O Damien engoliu. Distintivo. A Laia baixou a cabeça. Cobarde. Ele inclinou-se mais perto. Experimenta. Não, devíamos estar juntos. Não no sofrimento.
Ele cortou um pequeno pedaço, segurou o garfo na sua direção. Alaya olhou à volta deles. A conversa continuou. Ninguém prestava muita atenção. Isto não era para ser visto. Damien, experimenta. Ela fê-lo, arrependendo-se imediatamente. O seu rosto mudou. O Damien viu e riu baixinho. Alaya deu-lhe um tapa na mesa. Ele pareceu encantado por talvez 2 segundos. Então Matteo Moretti deixou cair o garfo. Uma pequena coisa. Metal contra porcelana. A atenção da Alaya mudou. Matteo estava a olhar para um dos mock-ups do cronograma do casamento que a Glória tinha trazido. Especificamente a data. 5 semanas depois, a sua expressão desapareceu, indo quase instantaneamente, quente novamente. Mas Alaya tinha visto. Mais uma mudança, mais um cronograma arruinado. Os seus olhos moveram-se na direção do Damien. Ele tinha notado na atenção dela, não na reação do Matteo. Alaya tocou subtilmente na borda do cronograma. O Damien seguiu. Matteo sorriu. Perguntou a Glória sobre flores. Perfeitamente normal. Demasiado normal. Alaya ainda não sabia. Mas pela primeira vez, o Sebastian não era o único Moretti que tinha reagido estranhamente à data do casamento. Elia Bennett, organizadora de eventos, noiva falsa, empreendedora acidental de casamentos de cães, tinha acabado de encontrar um segundo suspeito. Uma semana depois do namoro falso, o Damien e Alaya desenvolveram um problema. Eles estavam a divertir-se. Isto não fazia parte da estratégia. A estratégia exigia credibilidade, afeto público, aparências partilhadas, fotografias convincentes. O que não exigia era a Alaya a rir no escritório do Damien à meia-noite, enquanto ele tentava entender por que é que um diagrama de salão de baile tinha 14 setas de cores diferentes. Elas representam o movimento do staff. Há demasiadas. Há 400 convidados. Não precisas de 14 cores. Eu preciso. Por quê? Porque gosto de te ver sofrer. O Damien olhou para cima. Alaya sorriu. Ele voltou ao diagrama. A sua investigação tinha migrado de reuniões formais para algo mais estranho. Jantares tardios, café, faturas antigas, chamadas de fornecedores, caixas de arquivo, Alaya a trazer lanches porque o Damien esquecia as refeições. O Damien a enviar um motorista porque a Lula uma vez adormeceu na sua secretária e acordou às 3 da manhã. Ela objetou ao motorista, depois descobriu que o carro tinha assentos aquecidos. Os seus princípios enfraqueceram ligeiramente. As suas aparições públicas tornaram-se cada vez mais convincentes, porque em privado eles começavam a gostar um do outro. Aquilo era inconveniente. Uma noite, eles assistiram a um baile da fundação numa outra propriedade Moretti. Centenas de convidados. Oportunidade perfeita para observar suspeitos. O Damien e Alaya dançaram porque fingir não dançar atrairia atenção. Alaya esperava rigidez formal. Novamente, errado. O Damien dançava lindamente. Claro, o homem aparentemente tinha um currículo secreto. Ela olhou para cima. Tu danças? Sim. Por quê? As suas sobrancelhas levantaram-se. Por que não pareces alguém que dança? Disseste coisas semelhantes sobre o pequeno almoço e sorrir e lenços. Crescimento pessoal. A mão do Damien permaneceu na sua cintura. Eles moveram-se lentamente pelo salão cheio. Alaya devia estar a observar o Matteo. Em vez disso, ela continuava a notar o Damien. Não ideal, corrigiu-se ela. O teu tio saiu do salão de baile. Os olhos do Damien ficaram nela. Quando há 30 segundos. Direção. Salão Norte. Sebastian, ainda no bar. O Damien virou-os ligeiramente. Da nova perspectiva, Alaya podia ver ambos. Sem-esforço. Muito inteligente. Os convidados próximos sorriram. Para eles, o Damien estava simplesmente a puxar a sua noiva para mais perto. Alaya sussurrou. Para de fazer a vigilância parecer romântica. Eu movi-te 90 centímetros. Tu armaste os 90 centímetros. A boca do Damien contraiu-se. Ela continuou a observar. O Matteo voltou 4 minutos depois, sem razão aparente para sair. Alaya arquivou-a. O Damien inclinou-se mais perto. O quê? Nada. Fizeste a cara. Que cara? Aquela que fazes quando algo não encaixa. Alaya olhou fixamente. Tu lembras-te disso também?
Sim. Ela olhou para as amostras de bolo, depois para ele. Eu pensei que serias mal nisto. Bolo de casamento. Vida normal. Ele ficou quieto. Aquela resposta saiu mais honestamente do que eu pretendia. Lila continuou. Tu és Damian Moretti. Eu sei que as pessoas têm medo de ti. Eu sei que diriges muitas coisas. Muito diplomático. Eu tento. Ela olhou para ele. Mas és bom com a minha tia. Ela faz perguntas diretas. Tu gostas disso? Sim. Alaia compreendeu. Sem jogos, sem medo, sem performance. A Glória simplesmente queria saber se ele comia vegetais. O Damian achou aquilo refrescante. Alaia sorriu. Então a tia Glória entrou carregando outro dossiê. A expressão do Damian mudou. Alaia rompeu em gargalhadas. Mesmo homens poderosos tinham limites. O ponto de viragem romântico aconteceu naquela noite. Nenhum perigo, nenhum suspeito, nenhuma estratégia. Alaia estava exausta. Tinha passado 12 horas a gerir fornecedores. Uma costureira tinha alterado o vestido errado. Uma florista tinha encomendado acidentalmente 600 rosas cor de marfim em vez de 400. Um convidado tinha solicitado uma transferência privada de helicóptero para um evento a 19 minutos de carro. Alaia voltou para a propriedade do Damian e encontrou o jantar à espera. Nada elaborado. Massa, pão, salada, nenhum staff à espera. O Damian sentou-se à frente dela. Ele não perguntou sobre o Mateo. Ele não perguntou sobre o Sebastian. Ele simplesmente disse, come. Alaia estava demasiado cansada para discutir. 10 minutos depois, ela percebeu que ele tinha pedido comida do pequeno restaurante italiano que ela tinha mencionado gostar perto do seu antigo apartamento. O seu prato favorito. Ela olhou para ele. Estás a fazer isso outra vez. Fazer o quê? Ser suspeitosamente atencioso. Come. Resposta muito romântica. Laia. Ela sorriu e depois comeu. Conversaram. Nada de importante. Ela contou-lhe sobre uma noiva que uma vez mudou toda a paleta de cores do seu casamento porque uma vidente não gostava de azul. Damian contou-lhe sobre Luca a tentar aprender golfe para uma reunião de negócios e a acertar uma bola pela janela de um restaurante. Laia quase deixou cair o garfo. Damian fez-lhe prometer não contar a ninguém. Ela prometeu nada. A noite terminou no terraço. Silêncio. Luzes da cidade para lá das árvores. Laia encostou-se ao parapeito. Damian estava ao seu lado. Sem câmaras, sem família. Sem razão para tocar. Ele fê-lo na mesma. Apenas os seus dedos a roçarem os dela. Pequeno, deliberado. Laia olhou para baixo, depois para cima. Isto faz parte da atuação? Não, é simples. O seu coração comportou-se terrivelmente. Damian virou-se para ela. Tenho de te contar uma coisa. O bom humor de Laia desapareceu. Ele parecia incomumente incerto. Só isso já era suficiente para a assustar. Deixei de te ver como parte do plano. Ela engoliu em seco. Quando? Não sei. Isso é inconveniente. Sim, muito inconveniente. Laia desviou o olhar e depois voltou a olhar. Tenho tido um problema administrativo semelhante. Damian sorriu. Não o sorriso público. Não o sorriso controlado e quase um sorriso. Real. O peito de Laia apertou-se. Então ele beijou-a. Sem câmaras, sem audiência, sem acordo de 3 segundos, sem razão estratégica. Apenas Damian. Apenas Laia. Baixo, seguro. O tipo de beijo que fazia uma mulher inteligente perguntar-se brevemente se ser capaz de pensar era, na verdade, supervalorizado. A mão de Laia moveu-se contra o seu peito. Damian puxou-a para mais perto, e por vários segundos, a investigação de homicídio deixou de existir. Então o telemóvel de Laia tocou. Ela parou, Damian não se afastou imediatamente. O telemóvel tocou outra vez. Laia olhou para baixo. Fornecedor. Damian olhou para o ecrã e depois para ela. Se atenderes isso, ela sorriu, posso ficar genuinamente ofendido. O telemóvel tocou pela terceira vez. Laia encarou-o. Depois Damian. Isto era difícil. Ele parecia horrorizado. A sério? Ela riu e recusou a chamada. Damian pareceu satisfeito. Então o telemóvel tocou outra vez. Laia gemeu. Provavelmente é importante. São 9h45. Floristas não respeitam o tempo.
Ele afastou-se. Atende! Laia atendeu. 30 segundos depois, ela parecia horrorizada. O quê? Ela cobriu o telemóvel. Pediram Bordeaux! Damien encarou-a. Para quê? O jantar de ensaio. Isso é mau? Laia olhou para ele, como se ele tivesse perguntado se a gravidade era opcional. Selecionamos a ameixa. Damien acenou lentamente. Claro. Laia voltou para a chamada. Damien virou-se para a cidade, rindo baixinho. E de alguma forma, era assim que parecia apaixonar-se por Laia Bennett. Não declarações dramáticas, não perigo, um beijo arruinado, porque alguém pediu o tom errado de flores. Damien gostou disso. Isso assustou-o mais do que esperava. Mais tarde, naquela noite, Luca entregou o resultado da sua armadilha de informação. O corredor de serviço que Mateo tinha dito que seria fechado tinha subitamente recebido um pedido de manutenção, submetido anonimamente. Alguém queria que ficasse aberto. Damien olhou para Laia. Laia olhou para Damien. A sua noite romântica terminou com ambos a chegar à mesma conclusão. Mateo não estava meramente a vazar informação. Ele estava a preparar-se para algo. E o casamento, falso ou não, estava a tornar-se parte do seu plano. Damien não queria que Mateo fosse culpado. Esse era o primeiro problema. O segundo era que cada nova peça de evidência parecia cada vez mais determinada a decepcioná-lo. Mateo tinha acesso. Mateo controlava o orçamento de hospitalidade da fundação. Mateo tinha estado presente em todos os eventos comprometidos. Mateo conhecia os sistemas de serviço do resort. O escritório de Mateo tinha autorizado manutenção em torno de falhas de câmara na última noite de Adrienne. E agora Mateo tinha reagido à data do casamento, às informações vazadas do ensaio e tentado manter um corredor de serviço acessível. Ainda assim, Damien resistiu, não irracionalmente, emocionalmente. Laia entendia isso melhor do que Luca. Luca queria ação. Damien queria prova. Laia queria que Damien não destruísse uma das poucas relações familiares que lhe restavam com base em provas incompletas. Por isso, ela abrandou todos, o que era irônico. A organizadora de eventos, normalmente obcecada com o tempo, tornou-se a pessoa que insistia que esperassem. Então Sebastian chegou à propriedade sem ser convidado. Luca imediatamente quis que ele fosse revistado. Laia quis que ele fosse sentado. Damien quis respostas. Eles chegaram a um compromisso. Sebastian entrou na biblioteca, furioso, não charmoso, não a sorrir. Pela primeira vez, Laia viu o homem por baixo da atuação social. Ele atirou um envelope para a secretária de Damien. Dentro, cópias de transferências bancárias, contas da fundação, empresas de fachada, assinaturas, Mateo. Damien olhou para Sebastian. Sebastian finalmente admitiu o que tinha estado a esconder. Adrienne tinha-o confrontado naquela noite. A memória de Laia estava correta, mas Adrienne não estava a acusar Sebastian de assassinato. Ele estava a acusá-lo de ajudar Mateo a esconder dinheiro. Sebastian tinha ajudado a mover fundos. No início, ele acreditava que as transferências eram reestruturação legal. Depois percebeu que não eram. Nessa altura, a sua assinatura estava em todo lado. Ele entrou em pânico. Adrienne descobriu, ameaçou expor Mateo. Sebastian seguiu Adrienne lá fora e implorou-lhe que esperasse. Não porque queria que Adrienne morresse, mas porque estava aterrorizado que Adrienne destruísse toda a família, incluindo Sebastian. Adrienne recusou. Sebastian voltou para a gala. Adrienne saiu e, de manhã, Adrienne estava morto. Damien sentou-se completamente imóvel. Laia observava. Sebastian continuou. Tinha passado 18 meses em silêncio porque admitir a verdade significava admitir fraude, covardia, cumplicidade, possivelmente prisão. Damien parecia assassino. A mão de Laia tocou suavemente no seu pulso. Nada mais. Ele notou, ficou sentado. Isso importava. Sebastian olhou para Laia. Tu és a razão pela qual ele deixou de olhar apenas para mim. Laia não disse nada. Ele riu sem humor. Claro. Então ele disse-lhes a última peça. Mateo tinha-o abordado 2 dias antes. Perguntou se o casamento de Damien era real. Não casualmente. Urgentemente. Sebastian mentiu. Disse que sim. A resposta de Mateo. Ele disse a Sebastian.
Então temos menos tempo do que eu pensava. Silêncio. Aí estava. Não o suficiente para condenação, mais do que o suficiente para Damien. O caso mudou completamente. Infelizmente, Mateu também mudou de tática. Ele atacou Lila, não fisicamente, socialmente, o que provou que ele entendia Damien melhor do que eles pensavam. Histórias anônimas apareceram online. Fotos antigas, Laia com namorados anteriores. Uma foto de um evento corporativo, cortada para parecer que ela estava a abraçar um executivo casado. Outro artigo sugeriu que ela tinha avisado deliberadamente Damien porque sabia que o trust da sua família exigia casamento. Um terceiro chamou-lhe uma alpinista social com acesso conveniente. Ao almoço, repórteres cercaram a entrada do resort. Às três convidados importantes do casamento tinham cancelado. Às 4, a tia Glória estava a ligar pessoalmente a jornalistas. Laia teve de lhe confiscar o telemóvel. Não podes ameaçar repórteres. Eu não os ameacei. Disseste que um deles devia dormir com o olho aberto. Isso é um conselho, tia. Ele chamou-te calculista. Eu sou calculista. Eu literalmente faço horários. Glória permaneceu furiosa. Laia quase riu. Quase. Mas as histórias magoavam. Não porque estranhos acreditassem nelas, mas porque foram lindamente concebidas. Usaram a verdade, o seu trabalho, o seu acesso, a sua relação com Damien, distorcidas, rearranjadas, exatamente como alguém a manipular um evento. Mateo. Damien encontrou Laia sozinha numa das salas de conferência vazias naquela noite. Ela estava a ler comentários. Ele pegou no telemóvel dela. Ela olhou para cima. Devolve-me. Não, Damien. Não. Ela encarou-o, depois encostou-se. Vais fazer a coisa protetora de máfia? Sim. Pelo menos és honesta. Ele sentou-se ao lado dela. Laia olhou para as janelas escuras. Eu sabia que as pessoas iriam falar. Isto é diferente. Sim. Ele esperou. Ela suspirou. Odeio que a Glória tenha visto isto. Damien entendeu. Estranhos eram fáceis. Família magoava de forma diferente. Ele estendeu a mão dela. Laia deixou-o. Sem discurso dramático, sem promessas de destruir jornais, sem ameaças absurdas. Ele simplesmente ficou. Isso era melhor. Na manhã seguinte, Damien fez uma declaração pública. Curta, controlada. Ele não defendeu Laia como se ela fosse indefesa. Ele não negou que ela era ambiciosa. Ele não disse que ela precisava de ser salva. Ele disse que sabia exatamente quem era Laia Bennett, antes de a abordar, que a sua carreira existia porque ela era talentosa, que o seu interesse nela era decisão dele, não manipulação dela, e que quem tentasse insultar o seu trabalho para explicar por que a escolheu, subestimava ambos. A declaração espalhou-se mais rápido que o escândalo. Laia assistiu do seu escritório, depois ligou-lhe. Fizeste-me parecer intimidante. Tu és. Eu planeio casamentos. Tu encontraste uma conspiração de assassinato numa folha de cálculo de transporte. Justo. Ela sorriu. Então algo mais importante aconteceu. Damien entrou no seu escritório 20 minutos depois, fechou a porta, olhou para ela e disse: Eu amo-te. Sem audiência, sem música, sem preparação. Laia encarou-o. Tudo dentro dela ficou quieto. Damien parecia quase irritado com o seu próprio timing. Eu não ia dizer agora. Então por que dizes? Porque não quero que te perguntes se o que eu disse publicamente foi estratégia. Os olhos de Laia suavizaram. Ele continuou. Não foi. A sua garganta apertou-se. Isso é muito inconveniente. Eu sei. Continuas a tornar o meu noivado falso administrativamente complicado. Eu sei. Laia levantou-se, caminhou para ele. Podias ter esperado até depois de apanharmos o assassino. Considerei isso, e odeio esperar. Ela sorriu. Essa é uma péssima característica. Já me disseram. Laia tocou no seu casaco, depois olhou para cima. Eu também te amo. Damien exalou quase imperceptivelmente, mas ela sentiu. Então Laia acrescentou profissionalmente. Isto é um desastre. Ele beijou-a. Isso acabou com a discussão por aproximadamente 45 segundos. Então Luca bateu. Claro. Laia afastou-se. Damien pareceu genuinamente irritado. Luca entrou, parou, viu-os, olhou para a porta,
Considerou sair. Não o fez. Devo voltar? Sim, disse Damien. Não, disse Laia ao mesmo tempo. Damien olhou para ela. Ela encolheu os ombros. Assassinato antes de romance. Discordo dessa ordem. Luca encarou ambos. Tenho informação que restaurou a seriedade. Matteo tinha acabado de autorizar um funcionário privado a aceder à suíte de casamento de Damian usando uma credencial de manutenção obsoleta. O funcionário chegaria na manhã, antes da cerimônia. A mente de Laia moveu-se imediatamente. O corredor de serviço, o pedido de manutenção falso, o acesso alterado. Matteo não estava a tentar atacar a cerimônia. Ele queria aceder à suíte privada de Damien. Por quê? Evidência, sabotagem, uma arma plantada, documentos financeiros, algo concebido para criar escândalo ou responsabilidade criminal e forçar o cancelamento do casamento. Laia olhou para Damien, depois para Luca. Não. Luca franziu o sobrolho. Não. O quê? Não o paramos. Damien entendeu primeiro. Deixamo-lo entrar. Sim. A expressão de Luca mudou. Laia levantou-se. Se Matteo passou anos a usar a logística de eventos porque acredita que ninguém observa as raízes da equipa, ela sorriu lentamente. Então vamos dar-lhe o caminho perfeito. Damien olhou para ela. A mulher que ele tinha escolhido porque ninguém a via, estava agora prestes a conceber a armadilha que exporia o homem que se tinha escondido dentro dos eventos Moretti durante anos. E pela primeira vez, a organizadora de casamentos estava muito feliz por criar um desastre. Na manhã do casamento, nada parecia perigoso. Essa era a parte favorita de Laia. Flores chegaram às 6, iluminação verificada às 7, catering carregado às 7h30, briefing de segurança às 8, a orquestra ensaiou às 9. A tia Glória começou a chorar às 9h05, apesar de a cerimônia não ser real. Tecnicamente, Laia tinha deixado de tentar definir o que era real. Ela e Damien amavam-se. O casamento fazia parte de uma operação. Eles não tinham decidido se assinariam algo. A tia Glória tinha selecionado brincos. A realidade tinha se tornado flexível. Laia estava no salão de baile com um headset, prancheta e a expressão calma de uma mulher a gerir 300 convidados enquanto secretamente tentava expor um assassino. Luca aproximou-se. Perímetro seguro. Bom. Corredor de serviço aberto. Bom. Funcionário de manutenção registrado. Os olhos de Laia afiaram-se. Há 2 minutos, o último ato tinha começado. O funcionário de Matteo moveu-se pelo hotel exatamente como esperado. Crachá, uniforme, mala de ferramentas. Ninguém o parou porque Laia lhes tinha dito para não o fazerem. Ele chegou à suíte de preparação de Damien. Entrou e descobriu uma sala vazia. Sem Damien, sem objetos de valor, sem papéis privados, apenas câmaras. Gravação oculta. O homem abriu a sua mala, removeu uma arma, documentos, vários sacos pequenos contendo narcóticos e um telefone descartável. O plano tornou-se óbvio. Plantar tudo. Criar uma denúncia anônima. Batida policial. Escândalo explode. Casamento cancelado. Reputação de Damien danificada. Transferência de confiança adiada. Lindo. Simples. Até que o funcionário se virou e Luca estava na porta. O homem congelou. Luca olhou para os itens na mesa. Depois para ele. Má organização de eventos. Mais tarde, Laia emolduraria essa frase. O funcionário foi detido discretamente. Sem cena. Os convidados nunca souberam, mas Matteo não tinha aparecido. Isso estava errado. Laia verificou o horário. Matteo devia chegar às 10, 10h15. Nada. 10h30. Ainda nada. Damien aproximou-se de Laia perto do conservatório. Estás com aquela cara. Que cara? Aquela cara de algo não encaixa. Ela olhou para a entrada. Matteo não está aqui. Ele sabe. Talvez. Ou está à espera de quê? Laia pensou. O silêncio do empregado, as provas plantadas, a rota de serviço. Então ela percebeu que o empregado era descartável. Se fosse apanhado, Matteo precisava de distância. Mas se não fosse apanhado, Matteo precisava de estar perto quando o escândalo explodisse. No entanto, ele estava ausente. O que significava que algo mais estava a acontecer. Laia pegou no telemóvel,
Abriu o painel de operações do hotel. Chegadas de hóspedes, veículos, pedidos de serviço. Então ela viu. Um carro privado tinha entrado na estrada traseira da propriedade 20 minutos antes, registrado em nome do assistente de Mateo. Nenhum assistente se tinha registrado. Laia olhou para Damian. Ele está aqui. A expressão de Damian endureceu. Onde? Ela escaneou. Docas de carga, jardim, ala de funcionários, escritório antigo da fundação. Então, um sensor de porta de serviço abriu. A ala dos arquivos. Os registros de Adrian. Os olhos de Laia arregalaram-se. Ele está a destruir provas. Eles moveram-se. Luca juntou-se a eles. A segurança seguiu à distância, mas Laia insistiu em ir porque conhecia o edifício. Pela primeira vez, Damian não discutiu. Ele confiava nela. Isso importava mais do que proteção. Chegaram à ala dos arquivos. Fumo, ainda não chamas. Papel a arder numa lata de metal. Mateo estava junto ao antigo armário de registros. Ele virou-se, viu Damian, depois Laia, e pela primeira vez, o tio caloroso desapareceu. Sem sorriso, sem paciência, apenas exaustão. Isto foi desnecessário, disse Mateo. Damian parou. Laia permaneceu ligeiramente atrás dele. Sem medo, apenas alerta. Mateo olhou para ela. Tu? Laia quase sorriu. Aparentemente, ela tinha alcançado o reconhecimento de vilã. Eras para ser temporária. A voz de Damian tornou-se fria. Ela não é. Mateo riu amargamente. Esse é exatamente o problema. A confissão veio lentamente, não porque a torturaram para atirar dele, mas porque Mateo acreditava que demasiado já tinha colapsado. Adrian tinha descoberto a fraude. Milhões transferidos através de contas da fundação. Contratos de hospitalidade inflacionados. Reuniões privadas organizadas através de hotéis Moretti. Chantagem, suborno, lavagem de dinheiro escondidos em despesas legítimas de eventos. Adrian pretendia expô-lo. Mateo não podia permitir. Por isso, alterou o horário de transporte, desativou a câmara, moveu o carro de Adrian, mandou alguém adulterar os travões. Sebastian tornou-se a distração perfeita porque as suas impressões digitais já estavam nas transferências de dinheiro. Damian tinha passado 18 meses a perseguir o sobrinho que Mateo sabia que parecia culpado. Quase tinha funcionado até Laia. Mateo olhou para ela, a organizadora de eventos. Laia inclinou a cabeça. Dizes isso como se fosse decepcionante. Sobrevivi a investigadores, polícia, advogados, Damian. E depois perdeste para a atribuição de salas. A mandíbula de Mateo apertou-se. Uma pequena linha de humor no perigo. Exatamente o suficiente. Ele olhou para Damian. Escolheste-a porque era invisível. Os olhos de Damian moveram-se brevemente para Laia. Não. Mateo franziu o sobrolho. Eu escolhi-a porque anotei. O coração de Laia fez algo profundamente pouco profissional. Mesmo agora. A sério? Ela resolveria isso mais tarde. Mateo moveu-se subitamente em direção à porta lateral. A segurança entrou. Sem luta prolongada, sem tiros dramáticos. Ele foi detido em segundos. O incêndio do arquivo foi extinto. As provas plantadas recuperadas. O empregado deu tudo aos investigadores em 24 horas. Os registros bancários completaram o resto. Adrian Moretti finalmente obteve a verdade. Sebastian enfrentou consequências por fraude, mas não por assassinato. Mateo foi preso e o jogo perigoso acabou. Às 11h47 da manhã, Laia estava numa sala de vestir de noiva a usar metade de um vestido de noiva. E percebeu que ainda tinha uma cerimônia marcada em 73 minutos. A tia Glória entrou, parou, olhou para Laia. Por que é que há polícia lá fora? Laia considerou um problema administrativo. Glória encarou-a. Estás a mentir. Profissionalmente. Glória estreitou os olhos, depois aproximou-se. O casamento vai acontecer lá? A pergunta, Laia sentou-se pela primeira vez naquela manhã. Nenhuma piada chegou. Ela amava Damian. Ela sabia que ele a amava. Mas eles tinham se conhecido dentro de uma mentira, cortejaram sob vigilância, apaixonaram-se enquanto caçavam um assassino. Nunca tinham simplesmente saído, ido jantar sem vigiar as saídas, discutido sobre filmes, passado domingos a não fazer nada. Laia queria isso.
Não porque duvidasse dele, mas porque queria mais do que o jogo. Damien entrou 10 minutos depois. A tia Glória saiu relutantemente. Ele viu o rosto de Laia, entendeu? Sem raiva, sem medo, apenas paciência. Laia olhou para o vestido. Não acho que devêssemos casar hoje. Damien ficou em silêncio. Ela apressou-se a explicar. Não porque não te amo. Eu sei. Tu sabes? Sim? Isso acalmou-a. Ela continuou. Nunca fomos normais. A expressão de Damien sugeriu que o conceito o preocupava. Laia quase sorriu. Conhecemo-nos porque estavas a armar uma armadilha. Sim, os nossos primeiros encontros envolveram suspeitos de assassinato. Sim, o jantar de noivado foi coleta de provas. Sim, o nosso casamento quase se tornou um crime. Essa parte não foi planeada. Obrigado por clarificares. Aí estava o humor novamente. Suave. Laia levantou-se. Quero sair contigo. Damien encarou-a. Estás a cancelar o nosso casamento porque queres sair comigo? Sim. Isto é ineficiente. Laia riu. É exatamente por isso que precisas disso. Ele considerou-a por vários segundos, depois acenou. Tudo bem. Tão fácil. Laia piscou os olhos. Tudo bem. Queres normal? Sim. Vamos fazer normal. Sabes como? Damien pareceu ligeiramente ofendido. Eu posso aprender. Aquela foi possivelmente a coisa mais romântica que ele já disse. Eles cancelaram a cerimônia. Publicamente, disseram que circunstâncias familiares exigiam adiamento. A tia Gloria levou-o surpreendentemente bem por aproximadamente 6 minutos. Depois exigiu uma data futura. Laia fugiu e Damien Moretti começou a namorar. Realmente a namorar. Foi um desastre. Um belo desastre. A sua primeira tentativa de jantar comum envolveu comprar um restaurante inteiro. Laia chegou, olhou à volta. Vazio. Onde está toda a gente? Privacidade. Isso não é normal. É para mim. Estamos a praticar o normal. Damien franziu o sobrolho. Laia fê-lo reabrir metade das mesas. Ele odiou isso. Ela adorou. No segundo encontro, ele enviou 3 carros. Laia pegou num táxi. Damien encarou-a quando ela chegou. Onde está o motorista? No meu apartamento a perguntar onde estou. Por quê? Um carro é normal. Eu discordo. Exatamente. Terceiro encontro. Orquestra privada. Não. Por quê? Estamos a comer massa. Eles tocam bem. Damien. A orquestra saiu. O violinista parecia desapontado. Laia deu-lhe uma gorjeta. Quarto encontro. Cinema. Damien alugou apenas 6 lugares à volta deles. Progresso. Quinto encontro. Laia não planeou nada. Ficaram em casa. Cozinharam. Damien picava vegetais com precisão alarmante. Laia acusou-o de assustar as cebolas. Ele disse que as cebolas não tinham sentimentos. Ela disse que ele também não tinha, até recentemente. Ele atirou-lhe uma toalha. Ela riu tanto que quase deixou cair o molho. Aquilo era normal. E Damien descobriu que adorava. Sem perigo, sem estratégia, sem papel a desempenhar, apenas Laia a roubar comida da panela. Apenas ela a deixar sapatos em lugares inconvenientes. Apenas conversas que não iam a lado nenhum. Apenas risos. Paz. Meses passaram. O julgamento de assassinato começou. O caso de Mateo fortaleceu. O nome de Adrian foi limpo das irregularidades financeiras. A vida seguiu. E numa tarde comum, Laia regressou ao Moretti Grand Resort para coordenar uma gala de aniversário. O mesmo jardim, os mesmos lustres, a mesma mesa de sobremesas, o mesmo lugar onde Damien lhe tinha apontado. Ela estava a inspecionar flores quando alguém disse atrás dela: "Essas são demasiado beges." Laia congelou. Virou-se. Damien estava lá. Ela encarou-o. Ele estava a sorrir a sério, sem atuação. "Passaste demasiado tempo com Claudia Whitmore." "Não." Laia olhou à volta, sem seguranças por perto. "Melhor." Ela voltou às flores. "Porque estás aqui. Para te ver. Viste-me esta manhã." "Sim, suspeito." Laia estreitou os olhos. "Quem é que estamos a apanhar?" "Ninguém." "O Sebastian está em apuros?" "Não." "Mateo escapou?" "Não." "Crise financeira?" "Não." "Então isto parece irresponsável." Damien riu. Depois olhou para a mesa de sobremesas. "Cheesecake de framboesa." "Claro." Ele pegou numa, caminhou para ela.
Laia olhou para a sobremesa, depois para ele. Não. As suas sobrancelhas ergueram-se. Não vais recriar o nosso primeiro encontro com pastelaria. Vou. Isso é perigosamente sentimental. Já me disseram que secretamente tenho pavões. Laia riu. A estúpida história do pavão tinha sobrevivido. As pessoas ainda acreditavam nela. Damien estendeu o cheesecake. Ela pegou nele. Então ele meteu a mão no casaco. Laia parou de mastigar. Os seus olhos arregalaram-se. Não. Damien ajoelhou-se. A equipa do evento nas proximidades notou. Depois congelou. Laia olhou à volta. Oh, absolutamente não. Continuem todos a trabalhar. Ninguém trabalhou. Ninguém sequer fingiu. Damien olhou para ela. Há meses. Ele escolheu-a porque era útil, porque ninguém a via, porque precisava de alguém de fora do seu mundo. Ou assim tinha dito a si mesmo. Agora sabia melhor. Ele notou-a antes do plano estar totalmente formado. A mulher que resolvia problemas que mais ninguém via. A mulher que se recusava a ser impressionada pela riqueza. A mulher que entendia salas, pessoas, tempo e, eventualmente, ele. Damien abriu a caixa de anéis. Sem um diamante gigantesco desenhado para guiar aeronaves. Laia ensinou-me algo elegante, belo. Tu, disse ele. Eu não preciso de uma noiva. Os olhos de Laia encheram-se. Eu não preciso de um investigador. Alguns membros da equipa choravam abertamente agora. Traidores. Eu não preciso de ninguém para me ajudar a apanhar um assassino. Ele sorriu. Eu preciso de ti quando absolutamente nada está a acontecer. Aquilo foi o suficiente. Laia riu através das lágrimas, porque aquela era a resposta que ela tinha querido, sem nunca pedir. O perigo tinha acabado. O jogo tinha acabado e ele ainda a queria. Não porque ela o tivesse salvo. Não porque ela fosse útil. Porque a vida comum era melhor com ela nela. Laia acenou. Sim. O jardim irrompeu. Ela apontou imediatamente para a equipa. Eu disse, continuem a trabalhar. Ninguém ouviu. Damien levantou-se. Laia olhou para o cheesecake, depois para ele. Então, tu realmente não estavas a apontar para isto? Damien abanou a cabeça. Não, ainda parece possível. Ele puxou-a para perto. Eu estava sempre a apontar para ti. Então ele beijou-a. E desta vez, nenhum florista ligou, nenhum microfone gritou, nenhum empregado de mesa deixou cair nada. Quase atrás deles, alguém derrubou uma bandeja. Laia afastou-se, olhou para o som. Damien pegou no seu rosto gentilmente. Não, mas alguém pode tratar disso. Laia encarou-o. A bandeja permaneceu no chão. Um supervisor correu. Tudo sobreviveu. Laia olhou lentamente de volta para Damien. Ele sorriu. Ela sorriu também. Progresso. 6 meses depois, eles finalmente fizeram-no como deve ser. Sem armadilha, sem câmaras escondidas, sem suspeitos de assassinato, sem provas falsas, sem prazo estratégico para a confiança, apenas um casamento. Laia planeou quase nada disso. Essa foi a condição de Damien. Ela era a noiva, desta vez. Alguém mais se preocupava com as cadeiras. Alguém mais verificava as velas. Alguém mais entrava em pânico quando um florista chegava tarde. Laia sentou-se lá em cima com a tia Glória, que chorava desde o pequeno almoço. Vais estragar a tua maquilhagem. Eu esperei 29 anos por isto. Tu não nascestes quando eu era um bebê. Sabia que ia ser difícil. Laia riu. Glória prendeu os brincos de pérola que tinha tentado impor-lhe meses antes. Então ela olhou para Laia. Linda, curvilínea, feliz, não transformada, não resgatada, ainda Laia. A mesma mulher que conseguia gerir um salão de baile enquanto comia cheesecake lá embaixo. Damien esperava. Luca estava ao seu lado. Sóbrio, maioritariamente. Laia eventualmente descobriu a história da adega. Luca ainda culpava Damien. A amizade deles sobreviveu. Sebastian compareceu discretamente, depois de ter feito reparações substanciais e cooperado totalmente no julgamento de Mateo. Nenhuma absolvição fácil, mas um começo. Quando a música começou, Damien olhou para as portas e lá estava ela, Laia, a caminhar para ele. Sem atuação, sem ninguém para convencer, sem jogo perigoso. Damien sorriu antes mesmo de ela o alcançar. Um sorriso real. A tia Glória viu-o.
Imediatamente, sussurrou demasiado alto. Eu sabia que ele conseguia. Metade da primeira fila riu. Laia ouviu. Claro que ouviu. Ela olhou para Damien, ele olhou para ela e a cerimônia começou. Mais tarde na recessão, Laia escapou por exatamente 40 segundos. Damien encontrou-a ao lado da mesa de sobremesas. Naturalmente, cheesecake de framboesa. Ela tinha um na mão. Ela encostou-se à mesa. Estás a esconder-te. Estou a descansar do nosso casamento. Da tia Glória. Ela apresentou-me 47 parentes. 49. Laia encarou-o. Contaste? Sim. Claro que ele tinha contado. Ela deu uma dentada. Uma pequena mancha de creme prendeu-se perto da sua bochecha. Damien viu. Ele estendeu-se, limpou-a. Laia sorriu. Déjà vu? Sim. Ela olhou para ele, depois para o jardim onde ele a tinha apontado pela primeira vez. Já pensas em como isto foi ridículo? Frequentemente. Escolheste uma organizadora de eventos para ajudar a expor um assassino. Sim. Inventaste pavões. Sim. Cancelaste o teu primeiro casamento. Sim. Fizeste-te namorar normalmente. A expressão de Damien tornou-se grave. A maior dificuldade. Laia riu. Depois suavizou. E mesmo assim casaste com ela. Damien pegou no Fool's Coin Calders, colocou-o, puxou-a para perto. Não. As suas sobrancelhas ergueram-se. Não. Casei contigo por causa de tudo isso. Isso silenciou-a por aproximadamente 2 segundos. Então, sabes, isso foi nojento romântico. Melhorei. Aparentemente. Ele beijou-a. E algures atrás deles, a tia Glória começou a chamar o nome de Laia. Laia não se moveu. Damien também não. Pela primeira vez, o evento podia sobreviver sem a sua organizadora. Porque Laia Bennett tinha passado anos parada à beira das celebrações de outras pessoas, tornando tudo bonito, corrigindo todos os desastres, e desaparecendo novamente antes que alguém pensasse em perguntar quem o tinha tornado possível. Então, numa noite, Damien Moretti olhou através de um jardim movimentado, para além dos arranjos florais, para além dos socialites, para além de todos que tentavam desesperadamente ser notados, e apontou para a única mulher que não estava a tentar nada. Ele pensou que estava a escolher o parceiro perfeito para um jogo perigoso. Ele estava errado. Ele estava a escolher a mulher que exporia o segredo mais profundo da sua família. Tornaria a vida comum mais divertida do que o perigo. Ensinaria que o amor podia existir sem controlo. E tornar-se-ia a pessoa que ele queria ao seu lado, muito depois de não haver mais nada a investigar. A tia Glória tinha mandado Laia encontrar um marido. Tecnicamente, Laia falhou. Ela nunca encontrou um. O chefe da máfia encontrou-a. E desta vez, quando Damien apontou através do jardim, não havia estratégia, nem conspiração, e absolutamente nenhuma confusão sobre o cheesecake.